exploração, quando se usa a riqueza egoisticamente e não como serviço social, quando toda classe e todo o povo baseia sua posição sobre a conquista e o abuso e não sobre o equilíbrio, então tudo se torna agressão e depois destruição, e o universal grito de justiça, por culpa do homem, tornar-se-á uma vã invocação. Que adianta fazer distinção entre chefes e súditos, se uns são dignos dos outros, entre vencedores e vencidos, quando a corrente é única e arrasta a todos? Os chefes que mais acreditam mandar, são mais que todos encarcerados no sistema e são obrigados a segui-lo sem possibilidade de evasão, até o fundo. Há na vida uma lógica desapredada, dada por um férreo concatenamento causal, que, iniciado, de qualquer ordem que lhe seja, não deixa evasão possível, até as suas últimas consequências. E no fim da concatenação do atual sistema do involuído há uma proposição terrível também para ele, a destruição universal. Não se trata hoje de querer, aparentemente, redimir-se de uma série de erros e abusos que são de todos, assim as contas nunca são quitadas. Mas trata-se de mudar radicalmente o sistema, e todos desse sistema. Essa é a lei da nossa hora histórica. Quem não compreender, perecerá. Como se vê, não havemos de ir muito longe para procurar os motivos dominantes no ambiente infernal, que eles nos são postos sob as vistas pelo reino humano do involuído. A dor é a nota dominante desses mundos inferiores. Ela está em relação direta com o grau involutivo, periférico e caótico do ambiente. Se observamos bem, no inferno, a dor é causada pelos próprios sofredores. Nesses mundos distanciados do centro, a divina potência central não intervém enviando agentes próprios. A sua ação, nesses ambientes de treva e tristeza, é de todo negativa e consiste no retrair-se, no negar-se, deixando-o ser na atmosfera que lhe faz. Para subir ao paraíso, é necessário que o ser, evolvendo, crie uma atmosfera melhor para si. Deixai os evoluídos sozinhos e eles farão logo um inferno. Deixai os evoluídos sozinhos e eles farão logo um paraíso. Nos primeiros, a distância do centro faz com que a unidade do todo se despedace no egoísmo, a ordem se decomponha na desordem, de modo que as relações coletivas são, sobretudo, de agressão e de ódio. Lá onde Deus está, longe como está o Sol do planeta Netuno, é natural que a sua luz chegue apenas sensível e sua luz significa inteligência, consciência, amor, ordem, harmonia, felicidade. Então todo ser torna-se um demônio. Longe de sua fonte a vida se contrai. Em vez de se expandir, fértil, ela se faz magra, hostil, feroz. Qual é a dos abrolhos na rocha? Estes não produzem senão espinhos. Toda a doçura e beleza desaparece. O mal triunfa e é conduzido pela lei à sua autopunição, é levado a infligir na própria carne os aguilhões da ofensa para sua redenção. A tendência periférica do universo é, no mal, uma dor sempre mais intensa até a autodestruição. Eis a gênese e o significado daquilo que em nosso planeta se chama luta pela vida e seleção do mais forte. Este conceito, desenvolvido ainda em direção evolutiva, nos leva ao super-homem de Nietzsche, que é o verdadeiro tipo biológico do superbruto, o rei campeão de um mundo de demônios. É assim que a rainha Isabel da Inglaterra, ligada ao sistema do seu mundo, é obrigada a fazer matar a sua real irmã Maria Stuart, e exclama, autferir, ni feriar e ferir. É preciso ferir para não ser ferido, se não ferires, serás ferido. Toda a vida e posição é dominada pelo seu sistema, todo jogo tem as suas regras e com elas é preciso jogar até o fim. Eis, pois, o que acontece na periferia. À medida que o ser se distancia do centro Deus, da gravitação pela qual o universo é mantido compacto em um organismo unitário, começa e se acentua sempre mais a dispersão pela fragmentação no particular. Sempre mais debilmente sustentadas pelo poder central, as células do organismo não funcionam mais juntas, organicamente coordenadas em harmonia,
mas começam a lutar uma contra a outra. Então, no lugar do único centro Deus, formam-se infinitos centros infinitesimais que tentam suplantá-lo. Eis a rebelião luciferina. Começa a degradação. Toda célula não é mais a companheira que colabora com a companheira, mas a rival que agride a rival. Tudo vai para a decomposição, para a destruição. O ser é livre de seguir um ou outro caminho, ou a grande marcha ascensional dos seres, representada pela evolução, segundo a tendência centrípeta do universo que segue para Deus, ou o caminho da descida, representada pela involução, segundo a oposta tendência centrífuga que se distancia de Deus. Então Deus se nega a quem o nega, e isto significa a morte. Cortados da fonte que tudo alimenta, os seres, tornados inimigos, sem nada receberem e gastos por uma luta contínua, devem perecer. Com esse processo automático de autodestruição, Deus alcança, longe de si, a eliminação do mal na periferia, isto é, na parte do universo que segue o caminho negativo que se distancia dele. Reencontramos, ainda aqui, a íntima estrutura dualista do sistema monístico do universo. No caso limite, o mal absoluto coincide com o nada e o bem absoluto coincide com Deus. Satanás nega e destrói o que toca. Ele, que vive de destruição, não se pode alimentar, senão consumindo. Ele é ávido, porque é paupérrimo. Deus é generoso, porque é riquíssimo. E assim, para as criaturas que tendem para um lado ou para outro. A plenitude de Deus é o ser, a plenitude de Satanás é o não ser. Podemos observar essa desagregação periférica também em nosso mundo, logo que um poder político central perde a sua potência, que rege um povo compacto. Multiplicam-se então os partidos, isto é, as separações e as lutas interiores. Mas, em todo caso, conquanto o ser se queira distanciar do centro e perder-se, a divina justiça fica perfeita em qualquer parte, porque em qualquer posição em que ele queira estar, todo ser tem sempre o que merece. Quem desce segue para a ignorância, o erro, e, portanto, a dor. Alcança-se a própria verdade e ela é possuída em relação à unidade. Ela está conexa com a harmonização. É um produto da evolução e se encontra caminhando para o centro. É harmonizando-se com a ordem divina que se descobre a verdade, muito mais que através da observação experimental. Eis toda a nossa história. Quem sobe e quem desce, cada um colhe o que semeia. Fazendo o bem, enquadrar-nos-emos na ordem divina e avançaremos para mundos mais harmoniosos e mais felizes. Fazendo o mal, distanciar-nos-emos da ordem divina, retrocederemos para mundos inferiores, estaremos mais longe de Deus, onde a luta é mais feroz e a dor mais aguda. Se descermos embaixo, teremos demônios por companheiros, se subirmos ao alto, teremos por companheiros os anjos, dependendo de nós o nosso estado de tormento ou de alegria. Todavia, conquanto queiramos estar longe de Deus, Ele nos chamará sempre através das 1000 vozes da vida, sempre um seu raio nos alcançará qual convite para a nossa ascensão, porque livre nosso deve ser o esforço, como nosso será o resultado. Há quem aceite e há quem se rebele. Tudo o que pensamos e fazemos permanece indelevelmente escrito e assim nos construímos e ao nosso destino. O que está escrito, poder-se-á corrigir com acréscimos ou retificações em direção contrária, mas não se cancela. O presente uma vez tornado passado, não pode ser mudado nem mesmo por Deus. Ele lê e não capricho como o homem pode crer. Todo homem tem nas mãos esse material fluido do presente, que sempre escorre como um fio e pouco a pouco se vai solidificando. Assim ele pode construir-se para o alto ou destruir para baixo. Todo homem traça, com as mãos, no livro da sua vida, o seu caminho, que vai para o inferno ou para o paraíso. Observemos, para concluir, como se irradia a luz divina do centro para a periferia, quais os caminhos que ela, num estupendo milagre de amor,
segue para atingir também esses mundos inferiores, que parecem abandonados por Deus e não são. Qual é o canal que o centro segue para fazer chegar o seu raio vital até os mundos inferiores? Quais os operários colaboradores da sua potência aqui, levando-a longe? Freiam o desagregar-se periférico, retomam o ser que se perde na fuga, mantém assim, não obstante tudo, o universo compacto. Esses operários, emissários de Deus, são os evoluídos. Em cada mundo há uma contínua descida de seres superiores, que baixam de esferas mais altas, sacrificando-se numa vida de martírio entre seres, para eles demoníacos, e, suportando infinitas dores, ensinam, educam, revelam, dão testemunho de Deus. De Cristo para baixo, quantos profetas, gênios, heróis, mártires, têm trazido à terra a voz dos céus? Muitos se escandalizam diante de um inútil martírio, mas, como se pode, sem martírio, proclamar na terra uma verdade? Não são a agressão e a ferocidade as características dos mundos evoluídos. Mas, justamente este é o estupendo milagre do amor. Enquanto os evoluídos assaltam por cego egoísmo, os evoluídos se sacrificam por iluminado amor. A vida nos diz que a troca é genética, isto porque ela deriva do amor, e Deus é amor. Mas, se a fecundação da carne se dá pelo caminho da carne, a fecundação do espírito se dá pelas sendas do espírito. Quanto mais se desce para baixo, tanto mais a vida se contrai em uma dura casca de egoísmo, que não abre as portas ao amor. Quanto mais se sobe para o alto, tanto mais a vida se oferece abrindo a porta ao amor. Embaixo eu se fecha em si mesmo e aí fica encarcerado. No alto eu se abre e se expande. O primeiro recebe sempre menos da nascente central, o segundo recebe sempre mais. Ai dos que seguem uma virtude negativa, entendida apenas para sufocar o amor e não para elevá-lo. Virtude significa sobretudo afirmação, muito mais que negação. Esta pertence a Satanás, aquela a Deus. A vida tem necessidade, não somente da fecundação da carne, mas também do espírito. A primeira forma a massa, a segunda é lhe dá a alma. Corpo e espírito, involuído e evoluído são, como a fêmea e o macho, complementares. Por isso se atraem. No caminho da evolução o crescimento da carne é senão um meio para crescer no espírito. A carne tem os seus limites e somente o espírito a pode ajudar a superá-los. O espírito é o seu raio vivificante. A carne é fraca, o espírito é potente. Assim a fecundação espiritual se sobrepõe, por outros caminhos, à fecundação orgânica, a eleva e é completa. Os dois termos da fecundação espiritual não são macho e fêmea, mas involuído e evoluído. Este é o fecundador, de sinal positivo. Aquele é o fecundado, de sinal negativo. Como a semente e a terra, eles têm necessidade um do outro. Um é rico, porque está mais perto de Deus e então dá. O outro é pobre, porque está mais distante, e recebe, seja embora massacrando o seu benfeitor. Esta é a sua forma de achegar-se ao próximo. Ele recebe, com reserva, assimila para tornar a brotar conforme a semente fecundadora. Explicam-se assim tantas frases do Evangelho. Eis algum outro elemento de biologia transcendental. Os dois termos opostos, portanto, se atraem. Os inferiores são atraídos pelos superiores e naturalmente com a própria forma negativa de destruição. O involuído mata os seus profetas para venerá-los depois. Por outro lado, os superiores são atraídos pelos inferiores e, naturalmente, com a própria forma positiva de construção. O evoluído sacrifica-se pelos homens para os melhorar. Uns e outros se exprimem em formas de bem ou de mal, quais eles são. Eis o mistério do amor que mantém o universo, por infinitos liames entre os seres, seja quando ele se manifesta, pelo lado positivo, como amor, seja quando pelo lado negativo, como ódio. Assim o martírio é a lei de amor para os mais evoluídos,
cuja superioridade na divina economia do universo não é ociosa, é antes por justiça repleta de deveres. Somente assim se pode compreender Cristo. Abre-se diante dos nossos olhos a visão da ordem divina, que se torna hino de amor e de bondade também nos remos inferiores da treva e do mal. Eis a procura afanosa da ovelhinha desgarrada, a procura do pecador em vez da dos justos, que já estão salvos. Que orquestração de amplexos para o universo em todas as direções e alturas. Que real fraternização opera o amor de Deus, ainda lá onde parece não reinar senão ódio. Que contínua descida de anjos para os mundos inferiores, em procura das obscuras criaturas irmãs a serem iluminadas. E que alegria no desempenho dessas missões, também no martírio, que regozijo para os anjos de Deus os se tornarem mensageiros do seu amor. Em nosso baixo mundo se admira e se exalta o dinamismo do março atual, dinamismo evoluído, cego e destruidor, semeador de dores. Saberá ele quanto sacrifício de seres mais evoluídos será necessário para educar e elevar este seu dinamismo, para torná-lo construtivo, isto é, semeador de alegria. Que encontro angustioso, mas que centelhas emanam dele. O inferior goza da dor dos outros como de uma vitória e a procura com indiferença. O superior toma a seu cargo a dor dos outros como coisa própria e a sofre. Que importa? Ele sofre na luz do amor divino. Quantos são diversas, a dor do mártir que vê o seu fruto e é confortado na comunhão com Deus, que lhe vem desse martírio, e a dor cega e desesperada, que nasce, não da proximidade das fontes da vida, mas do afastamento delas. Quanta distância entre uma dor bendita, carregada de amor, e uma maldita, carregada de ódio. O homem mais evoluído de amanhã compreenderá que inferno o homem evoluído de hoje fez da sua terra. É necessário avizinhar-se do paraíso. Estamos no limiar de uma nova civilização. A luta é apocalíptica, mas raios potentes se projetam sobre nós. Dos mundos superiores, infinitos seres nos olham. 15. Deus e universo, e parte. Depois das precedentes visões parciais, seguidas por nós, para nos aproximarmos mais do problema máximo, enfrentamos, agora, a visão do mistério central, Deus e universo. Para chegar a uma definição de Deus é necessário partir de alguns conceitos que, pela sua evidência e comum aceitação, se podem tomar como axiomas. Aceitamos, então, como demonstrado que o homem é um ser inteligente, capaz de compreender alguns conceitos, que o universo é um funcionamento orgânico dirigido por um quid inteligente, que tudo se desenvolve segundo o princípio de causalidade, pelo qual o efeito é proporcional e da mesma natureza da causa que nele se manifesta, que em correspondência ao princípio de causa e efeito, existe um dualismo universal, pelo qual se pode contrapor relativo e absoluto, finito e infinito, e semelhantes. Querer chegar a uma definição de Deus significa reconhecer, no universo, que o homem percebe e concebe um princípio causal único que tudo rege harmonicamente. Não podendo remontar a causa invisível senão pelos efeitos perceptíveis, devemos, primeiro, verificar que o efeito exprime, não um estado caótico, mas uma ordem, pela qual tudo depende de um centro, pelo que o evidente vir a ser de todas as coisas tem um significado e uma meta lógica. Assim dizendo, chegar a uma compreensão de conceito de Deus, significa atingir, do polo relativo ao finito onde está o homem, o polo infinito ou absoluto onde está Deus o homem, o universo que o circunda, é efeito. Ora, para poder reconstruir a causa partindo do efeito, precisar-se-ia poder observá-lo todo, isto é, no infinito do espaço e do tempo. O homem não possui, entretanto, os meios para poder conceber a natureza da causa, usando como método indutivo, partindo da observação dos efeitos. O homem não pode, portanto, definir Deus. Não o pode, porque o próprio conceito de definição pertence ao seu mundo finito, que não é o infinito,
Daí querer definir Deus, isto é, o infinito, se torna uma contradição e um absurdo. O infinito não se pode limitar a atributos particulares, sem mutilar-se. Qualquer definição de Deus não pode ser senão uma mutilação. E que pode saber de Deus um ser como o homem, cujas concepções, ainda as mais abstratas, foram alcançadas através de generalizações de conhecimentos adquiridos por necessidades materiais e não são mais do que um produto destilado de percepções, um resultado sensório, um derivado mais ou menos próximo do modo de conceber que resulta dos meios de observação e de juízo, dados pela natureza e pelo organismo humano. Que representam então as tantas definições de Deus, dadas pelo homem. Elas não exprimem o inexprimível Deus, o indefinível infinito, mas exprimem o conceito relativo de Deus que o homem faz segundo ele próprio, nos revelando a sua natureza, o seu tipo biológico, a maturação espiritual alcançada, a sua potência de concepção. Nas suas definições o homem não define Deus, mas a si mesmo, em relação ao infinito, do qual nos mostra as várias aproximações realizadas no seu concebível. Daí segue que toda definição de Deus é relativa a cada um e é mutável e progressiva com o devir de cada um. Na Terra encontramos infinitas definições de Deus e nenhuma satisfatória e definitiva, envolvendo todas no relativo, sem fim. A estrutura do relativo é tal que ele não pode existir senão no movimento. A vida em forma imóvel poderá de certo estar no polo oposto do dualismo, no absoluto. Mas, em nosso finito de criaturas, a parada, ainda que conceptual, é em morte. E morte não significa senão fatal destruição da imobilidade para reentrar no movimento da vida. Quando, pois, um homem se põe a definir Deus, ele não define Deus, mas estabelece e exprime a sua posição em face do ponto de referência, Deus. Logo, o seu conceito será relativo, e mais ou menos avançado, conforme a sua evolução. Com isto cada um se coloca diante de todos os outros conceitos relativos ou definições de Deus, dadas por outros homens, e pode haver com eles consenso ou dissensão, segundo a posição psicológica de cada um. Coincidirão somente as perspectivas tomadas da mesma posição. É evidente que, como de um infinito se podem tomar visões de infinitos pontos de vista, assim, as definições de Deus podem ser infinitas. As disputas sobre esse argumento não dizem, pois, respeito a Deus, mas somente aos homens segundo o conceito que de Deus cada um consegue formar. Essas definições se fazem com atributos humanos ao superlativo, o que exprime antes uma ingênua tentativa por parte do homem de criar uma ideia de Deus, uma representação segundo o próprio concebível, feita à própria imagem e semelhança. E que mais se pode pedir ao homem, além dos elementos de julgamento que ele possui no seu concebível? O que é lógico e justo? O erro está somente no querer dar um valor absoluto a essas definições. Isto é verdadeiro para os indivíduos, para as religiões, para os povos, porque tudo caminha fatalmente. Chegar ao conceito de Deus significa haver resolvido o problema do conhecimento, dominar a visão do universo. Como o conhecimento é incompleto, progressivo e inatingível, assim é progressivo e inatingível o conceito de Deus. Nesse sentido, a concordância, em muitos casos, entre os homens, é antes intuitiva e, portanto, axiomática, do que racional e demonstrável. É por uma universal tendência intuitiva que sentimos a necessidade de pensar em Deus como perfeição, como poder, harmonia, justiça e bondade. Temos uma intuitiva necessidade de encontrar em Deus a causa última que tudo explica, um imóvel em que possa encontrar razão e repouso em incessante instabilidade de todas as coisas, encontrar o elemento complementar do nosso relativo, que lhe complete a deficiência que sentimos. Deus é sentido assim, mas como aspiração e tendência para uma meta infinitamente distante,
em cuja estrada se está sempre a caminho, do que como uma racional precisão em termos qualitativos. Aplicando os conceitos acima expostos à minha presente tentativa de dar uma definição de Deus, deverei tê-la como relativa a mim, expressão do grau de evolução espiritual por mim alcançado hoje, progredindo no amanhã para sempre melhores aproximações. Toda expressão humana é manifestação da própria alma, em relação ao grau de conhecimento conquistado. Assim podem coexistir muitas definições de Deus e, reconduzida àqueles limites, creio que a minha não poderá ofender as dos outros que não pretendo impugnar, reconhecendo-as relativamente verdadeiras, em relação a cada um, como expressão da sua alma. Com isto não posso impedir, porém, que os espíritos evolutivamente situados no meu plano de evolução deixem de corresponder por sintonia ao meu pensamento e logo lhe adiram. Entro agora no assunto, expondo os vários aspectos em que me apareceu a divindade. Mas que diante de uma definição, sinto que me encontro diante de uma visão. Acerco-me, pois, de Deus, não como de um ignoto a ser conhecido e que minha razão queira conquistar, mas como de uma visão que me aparece, se me entrega e me conquista, que eu recebo por intuição e que me alcança vindo do alto. Tenho a sensação de uma gradual e progressiva revelação, como de um desvendar de mistério. Não concebo mais conforme os conhecidos sistemas racionais de definição de Deus e suas consequências. Percebo essa visão somente com os sentidos da alma, agarro a sua estrutura enquanto lhe sinto a logicidade. Aí repouso o instinto satisfeito e a alma saciada por alcançar essa sua verdade, além da qual hoje não vê, que é a última de hoje, à espera de avançar mais no amanhã. A potência dessas sensações para mim é prova que a minha visão, ao menos do meu ponto de vista, relativamente à minha forma mental e grau evolutivo no momento atual, é verdadeira. Para chegar à minha aproximação do conceito de Deus, parto de alguns dados de fato e me servo, como de uma escada para subir, do princípio analógico que observei ser sempre verdadeiro em todo o campo. Aquele que a Cristo permitia exprimir-se por parábolas. Esse princípio me diz que o universo é um organismo de estrutura harmônica constituído conforme um esquema unitário, pelo que o modelo fundamental, que o individualiza no seu conjunto, é repetido em todo o particular, que assim é individualizado à semelhança do todo. Quando houvermos compreendido a estrutura de uma individualização qualquer, particular, nela veremos refletido o universal e encontraremos a chave para resolvê-lo. Agora aplicaremos, por várias vezes, esse método. Verifiquei, assim, que tudo é bipolar no universo. Essa lei de bipolaridade é afirmada em A Grande Síntese e desenvolvida no fim do volume, A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Pude verificar que esta é uma lei universal, ao menos até onde a minha observação pôde chegar, sem encontrar desmentido. Cada individualização particular nos diz que ela existe enquanto é formada por duas metades inversas e complementares, antagônicas, que se regem enquanto equilibradas no seu recíproco contraste, formando, assim, e fechando um circuito de duas forças de sinal e valor oposto. Pelos princípios da unidade dos esquemas repetidos por semelhança e derivados de um único central e pela lei de analogia, pode-se bem guardar quanto acima ficou exposto, além de que, nos casos menores observados, se repete ainda no caso máximo do universo. Isso me guia para uma primeira aproximação do conceito de Deus. Ele me aparece, pois, como polo que é centro, potência, conceito diretivo, causa motriz, substância, absoluto, polo que está nos antípodes do outro que é, ao contrário, periferia, extremo não irradiante, mas dinamicamente irradiado e conceptualmente guiado, desse modo plasmado na forma, o polo em que o todo é feito organismo que funciona e evolui para fins precisos, o polo dos efeitos e de relativo, no qual nós vivemos. Ora, o esquema da estrutura de cada individualização do ser, observado em casos infinitos,
não me autoriza a separar esses dois momentos opostos. Ao contrário, mostra-me que o antagonismo não é senão complemento que o contraste é equilíbrio, que não divide, mas une as duas partes em um mesmo ciclo. Se assim são todos os menores casos observáveis, por analogia e harmonia, que são leis do universo, assim também deve ser este o princípio do dualismo me conduz, pois, a essa concepção de equilíbrio, inevitavelmente, porque ele está em todas as coisas, e pelo qual transcendência e imanência não se podem elidir até ao absurdo de um universo cindindo contra si mesmo, mas devem, ao contrário, completar-se automaticamente equilibrando-se. A observação dos fatos me diz claramente que os dois extremos não podem ser senão opostos e complementares para formar, em estreito monismo, uma mesma unidade. Este monismo nasce, pois, do dualismo. Assim o universo aparece, como toda individualização, estreitamente unitário, se bem que no seu íntimo, de estrutura dualista. Desse modo, o monismo abraça, a um tempo, o aspecto de Deus transcendente, eu distinto da sua criação ou manifestação, e o aspecto do Deus imanente, pulverizado em infinitos eus menores e fundidos na sua manifestação em que está sempre presente. Vejamos, agora, as relações entre causa e efeito, entre Deus e o universo. Segundo o primeiro aspecto, a criação é instantânea, operada fora de si, e fica separada da sua causa, que é de natureza completamente diversa. Segundo outro aspecto, a criação é íntima, progressiva, é evolução, é uma manifestação de Deus, no qual a causa permanece sempre presente e operante no seu efeito, com a qual ela permanece fundida, com igual natureza, como a alma humana com seu corpo. Desse fato decorrem duas concepções opostas, que parecem elidir-se e, ao contrário, se completam. Procuremos compreender as relações entre Deus e o universo, tomando para exame, pelo método mencionado do princípio de analogia, o caso semelhante do homem que já foi reconhecido como feito à imagem e semelhança de Deus, exemplo que cada um encontra em si mesmo. Como nosso universo, o homem é formado de três elementos: matéria, energia e espírito. Como no universo, reencontramos aqui uma trindade que é dualismo nos seus dois extremos, matéria e espírito, que são os dois termos inversos complementares em luta no composto humano. A analogia, que é universal, nos diz que as relações entre Deus e o universo devem ser semelhantes àquelas que correm entre alma e corpo, entre espírito e matéria. A alma é independente do corpo e pode assumir diversos corpos segundo o seu grau evolutivo. Aqui temos o aspecto transcendência em que o princípio é uma individualização separável da sua manifestação relativa. Mas, a alma é, ainda assim, estreitamente fundida e connatural no corpo, que, sem ela, se torna um cadáver, no corpo do qual ela dirige a formação, a troca, a evolução. A evolução orgânica não é senão a expressão externa da evolução do espírito. Aqui temos o aspecto imanência em que a causa está sempre presente e ativa no seu efeito. Transferimos o esquema unitário dualístico que rege a vida do homem para a dimensão máxima do semelhante esquema que rege a vida do universo. Deus é distinto do seu atual universo e se pode separar dessa sua manifestação para assumir inumeráveis outras. Deus é, ainda, alma que rege o atual universo, fundida nele, sempre aí presente e ativa com uma criação contínua que chamamos evolução. O princípio da imanência nos diz que se do universo tirarmos Deus, resta um cadáver. Mas, o princípio da transcendência nos diz que, se Deus se desliga do seu universo, isto é, da sua atual forma de manifestação, ele pode, todavia, se expressar em infinitos outros universos. O universo atual não é senão uma das infinitas formas que o Absoluto quis dar a si mesmo no relativo. Ele se pode libertar sempre dessa sua expressão no espaço e no tempo. O infinito é sempre senhor de romper os limites do finito em que ele se quis fechar.
No entanto, ele se impôs esses limites. O relativo do universo atual é a sua causa de expressão. Nesta, Deus é necessariamente imanente, e como tal, neste seu aspecto, ele vive, isto é, luta, sofre, goza, evolui conosco e com todos os seres. Ele é motor universal, impulso que faz pressão para levar o universo à plena expressão dele, a gradual, mas completa, conquista da sua perfeição. Se, na concepção de Deus, nos limitarmos a um só dos seus aspectos, seja o da imanência, seja o da transcendência, dele teremos um conceito mutilado, incompleto. Devemos, por certo, venerar Deus transcendente, o absoluto para nós inconcebível, que exorbita de todos os possíveis limites do nosso universo, o Deus na sua verdadeira essência, muito distante, o incognoscível, o inacessível. Mas devemos, também, sentir com amor o Deus imanente, que se deu ao ser, fundindo-se no relativo, o Deus vizinho, compreensível, que se encerrou no limite da criatura, o Deus que sabe humanizar a vertigem do seu infinito para o tornar acessível quem não tem a potência de alcançá-lo, o Deus Pai amigo que assiste e socorre as suas criaturas. Digam o que disserem a revelação e a teologia, sem esse segundo aspecto, o universo se disseca, separado da sua fonte divina, a vida, não mais alimentada em cada instante pelo Deus presente, morre. Nenhuma filosofia pode mudar essas leis, que são as da vida. Era necessário, para obter uma primeira aproximação do conceito de Deus, começar no sensível do nosso universo para remontar depois à sua causa que está além do sensível. Para dar a escalada ao inacessível, era necessário começar do acessível, estabelecendo as relações entre o universo e Deus, entre o efeito e a desconhecida causa que está além dele. Se bem que hoje se duvide de tudo, também do princípio de causalidade, todavia é evidente que as características do efeito refletem a natureza da causa. E então, dado que o universo dos efeitos é assim incomensuravelmente vasto e complexo, assim maravilhosamente ordenado e perfeito, é lógico haja de se deduzir que semelhantes qualidades superlativas se devem reencontrar também na causa que é Deus. É assim que se formou a maior parte das definições de Deus, com um processo de multiplicação dos melhores atributos concebíveis pelo homem. Não repetiremos essas definições. Deixemos que ele permaneça definido pela descrição das suas atividades, na qual está implícita dos seus atributos. Algumas referências antes de ir além. Quanto estamos desenvolvendo neste capítulo está de acordo com quanto já foi sumariamente dito em a grande síntese que aqui é desenvolvido para esclarecimento do pensamento lá contido. Isto, para expor o seu verdadeiro significado, uma vez que uma inexata interpretação dele e da terminologia usada em sentido especial, provocou a condenação sob acusação de erros teológicos, quais o panteísmo, a afirmação de uma exclusiva imanência de Deus e afins. O referido volume, no capítulo 6 diz, podereis denominar isto de monismo, todavia deveis cuidar mais dos conceitos do que das palavras. Monismo, isto é, conceito de um Deus que é a criação. Lede mais uma vez antes de julgardes. No capítulo 8 se lê, a lei é Deus, o princípio e as suas manifestações. Isto quer dizer que o conceito de Deus não se pode isolar em nenhum dos seus aspectos, seja o transcendente de princípio, seja o imanente de manifestação. Monismo significa justamente o seu equilíbrio e fusão em unidade. Separá-lo significa mutilar o conceito de Deus em um dos seus fundamentais aspectos. A grande síntese, no capítulo 63, conceito de criação, diz: podeis denominar criação um período de vir a ser e, só então, falar de princípio e de fim. Tudo deve se reintegrar na divindade, pois, se tal não sucedesse, esta seria parte e, portanto incompleta. Se existem forças antagônicas, estas não podem estar senão no seu seio, no âmbito de sua vontade,
como parte do mecanismo do seu querer, do esquema do todo, uma cisão, uma duplicidade absoluta entre divindade e criado. Isto não pode ter cabimento neste meu monismo. E ainda, não tenhais receio de diminuir-lhe a grandeza dizendo que Deus é também universo físico, pois este nada mais é do que um átomo do seu eterno vir a ser, do seu tornar-se, em que ele se manifesta. A minha mente tende a manter compacto todo, numa visão unitária, e a fazer com que os profundos vínculos que unem princípio e forma ressaltem. Deus é o princípio e a sua manifestação, fundidos numa unidade indissolúvel é o absoluto, o infinito, o eterno que vê despulverizado no relativo, no finito, no progressivo. Deus é conceito e matéria, princípio e forma, causa e efeito, conjugados inseparáveis, como dois momentos e como dois extremos entre os quais o universo se agita. Este é o monismo que agora aqui explicamos. Deus é causa que se funde no ser feito. Mas este é sempre um relativo, que tem, assim, princípio e fim, ao oposto do absoluto causa que, como extremo oposto, tem características opostas, isto é imóvel, eterno, além de todo limite e medida. É assim que o atual universo tem princípio e fim. Porém as criações do mesmo Deus infinito podem ser infinitas no finito, propondo-se cada uma alcançar algum fim seu, criações progressivas que se ultimam somente na sua conclusão. V. A grande síntese, capítulo 22 Fig. 2. Criação A, B, C, D, etc. A esses conceitos a que se refere o desenvolvimento deste capítulo. Para o compreender é necessária toda a orientação geral de a grande síntese, e haver antes estabelecido a solução do problema da dor e do amor, ali desenvolvida nos capítulos 80 a 82, a compreensão da função do bem e do mal e da solução final do seu contraste, CFR. O volume, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, capítulo 13, Problemas Últimos, ter enfim compreendido os capítulos, Evasão, Inferno e Paraíso, o princípio de unidade, o erro de Satanás e as causas da dor e porque amor é alegria que se desenvolvem nos volumes Problemas do Futuro e Ascensões Humanas. Não se poderia chegar ao atual grau de profundidade no conhecimento do argumento, senão por graus e preparando todos os elementos das conclusões atuais com a solução de vários problemas concomitantes. Retomemos agora o nosso argumento. Estabelecidas, pois, as relações entre Deus e o universo, perguntamo-nos por que Deus quis exprimir-se nessa sua manifestação e os seus significados e finalidades, admitido o universal princípio de causalidade. Encontramo-nos aqui em face de uma primeira, mas só aparente, contradição. Se de um lado, somente o conceito de um Deus perfeito, absolutamente justo e bom, sacia o instinto de nossa alma que não pode admitir outra coisa, na realidade dos fatos, em nosso mundo vemos imperfeito, muitas vezes injusto e mau. Porque haverá este efeito, tão dissemelhante da sua causa. Repugna totalmente a nossa alma a transferir para a causa essas qualidades dos seus efeitos. E então, como é que uma tão maravilhosa fonte se há depois corrompido na dor e no mal, na sua manifestação? O espírito humano se encontrou desde os primórdios da civilização em face desse problema e tentou resolvê-lo com o mito da queda dos anjos e, pois, do pecado original. Conforme essas soluções, o nosso atual universo não seria senão uma degeneração de um outro universo perfeito que ruiu por obra da criatura que quis trair o Criador. O ser seria um decaído em poder da dor e capitaneado por Satanás, um antideus, Rei Supremo do Mal. Diante de Deus ter-se assim formado, na sua própria manifestação, um universo inimigo. Daqui nasce um dualismo antagônico, irresolúvel, em guerra, bem diverso do dualismo harmônico e unitário que acima vemos descrito. As duas partes formam uma cisão, uma insanável fratura dissolvedora e não um equilíbrio compensado que contrapõe os opostos,
tão só para os unificar construtivamente. Aqui ao contrário estamos defronte ao naufrágio da obra de Deus. Como podia ele, com as qualidades que lhe devemos atribuir, falir tão miseravelmente? Como podia não haver sabido prever e, enfim, ficar vencido e subjugado pela vontade da sua criatura? Isto implica algum grave defeito de origem para chegar a tão desastrosos efeitos. E, como podia, tudo isto, estar em Deus? E eis que a criatura superou o Criador e o substitui na direção e, justamente, em sentido contrário, como um segundo Deus invertido. Então o primeiro Deus deve modificar os seus planos imperfeitos e mal executados, com diretrizes diferentes, e socorrer o ser caído, com a sua redenção. Disto resulta uma série de consequências bem conhecidas. Dado o conceito de Deus que o instinto da alma e a sua intuição nos indicam, ela se rebela diante da ideia de um desdobramento da potência criadora, pelo qual a divindade se rompe, contradizendo-se na imersão de uma parte da sua manifestação, para acabar em uma luta dolorosa e estéril entre dois chefes que contendem nas diretrizes do criado. Então, o mal nos aparece verdadeiramente como uma força negativa, o antagonista que atenta contra Deus, uma imperfeição devida a um seu imperdoável erro que ele, em determinado ponto, encontra na sua obra e a que se apressa em remediar. Deus não é tudo, mas há, fora dele, um outro Deus, seja embora ao contrário, que o limita e o agride. É o bastante para fazer ruir o conceito do Deus absoluto e perfeito, o qual o instinto de nossa alma tem a intuição permanece daquele Deus uma ruína, mutilada e vencida, um Deus relativo e finito. Tudo cai no absurdo. Para o homem ficaria uma herança de dor, sem finalidade construtiva, punição de um Deus que se torna vingativo, dor que ele em vão procura sanar. Essa dor é devida à grave culpa do primeiro rebelde que, seja Adão, seja Lúcifer, de certo não poderia ter consciência completa do bem e do mal, por ser um primitivo, Adão, ou porque, se a tivesse tido, Lúcifer, não seria jamais induzido a tamanha revolta em seu prejuízo, expulsando-se, por si mesmo, para o reino da dor, por ele mesmo criado e não, de certo, por Deus. Como pode um inconsciente ser responsável, quando não sabe o que acontecerá e lança-se a uma tentativa, crendo ganhar o próprio bem e, sem saber, erra? E, em nome de qual justiça, Deus, que sabe tudo, que tinha a presciência de tudo, também desse erro, pode condenar esse ser que por ignorância errou, a pagar duramente na dor? Quando uma criança inexperiente cai, a culpa é do progenitor que, sabendo mais, devia prever o que o inexperiente não podia. É o pai que tem o dever de educar, antes mesmo de ter o direito de punir, e somente em proporção da experiência adquirida pelo filho. Quando o filho não tem conhecimento, o progenitor não pode punir. Se Adão e Eva creram na serpente, foi porque eram ingênuos, inocentes e não conheciam as consequências, pois que, ainda hoje, o mal é sempre fruto da ignorância e da ilusão que dela decorre. Ninguém também hoje faz o mal pelo mal. Se o faz, é porque o reputa, na sua ignorância, uma vantagem, uma utilidade, um bem. E então que deveremos pensar de um Deus que, contrariamente aos seus princípios de lógica e justiça, se comporta dessa forma para com a sua criatura? Na visão que vejo aparecer diante de mim, tudo se esboça bem diversamente. O dualismo, que é uma evidente, indiscutível verificação de fato, permanece. Mas, então, não aparece mais antagônico e destruidor como no precedente sistema e revela um mais profundo e satisfatório significado e, dessa forma, se revela, ao contrário, unitário e construtor. O universo me parece monismo, isto é, estreitamente unitário também neste caso. Em a grande síntese está dito que, como o pensamento humano passou da ideia politeísta a monoteísta, agora passa da monoteísta, isto é, a de um Deus só, mas distinto do seu universo,
A monista, em que Deus é tudo também o universo. O homem subiu evolutivamente e, hoje, Deus se avizinha, se torna mais acessível à nossa nova maturidade no caso atualmente observado, o monismo do todo, a unidade universal que não permanece cindida entre o Deus transcendente e o Deus imanente, fica unidade inseparável também no seu dualismo bem-mal, Deus-Satanás. Nesta visão, o universo me parece absolutamente unitário, porque qualquer cisão sua seria insanável fratura, ruindo a sua perfeição. Não interessa, aqui, se a palavra monismo teve outros significados e fez parte de diversas escolas humanas. Este é o sentido que aqui damos esta palavra e prescindimos dos outros. E neste conceito é fundamental que o universo é um só centro dominador, uma só força diretriz, e não duas. Não há um antideus, não existem atritos, erros a sanar. Deus não tem inimigos, Satanás é o seu servo e, neste sentido lhe está sujeito, logo é seu instrumento para os fins do bem que é a única lei de um Deus só, Senhor de tudo, verdadeiramente bom, justo e perfeito como o instinto da alma nos diz e exige. Há assim funcionamento orgânico e unitário e não uma cisão entre o bem e o mal. Mas a dor e o mal não desaparecem por esse motivo. Porque, pois, existem os que os Deus, único Senhor de tudo. Esta visão não destrói o fato inegável que dor e mal existem, dá-lhes apenas uma explicação lógica, a única que não ofende o conceito de Deus, que a nossa alma exige e não ofende a sua perfeição. Tínhamos já, no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, tratado do problema do mal, da sua função construtiva a serviço do bem, da sua destruição final dependente da estrutura negativa do seu próprio sistema. Mas aqui não é da natureza do mal e de sua sorte que nos queremos ocupar, mas da sua posição na estrutura unitária do universo, para compreender como ele não ofende absolutamente. Representa ao contrário uma função positiva e construtora, solidária com a do bem. Vemos, assim, o mal e a dor aparecer-nos com um significado mais profundo e bem diverso do precedente, como partes do mecanismo criador, como elementos negativos somente na aparência, mas, em substância, positivos, não maléficos, mas benéficos. Somente assim eles podem estar, na divindade, e não contra ela, que é bem a afirmação criadora e nunca pode ser maléfica. No atual novo impulso para Deus, Satanás, de um tremendo inimigo de Deus e nosso, tornou-se um ignorante que faz o mal porque não sabe e, justamente por isto, acaba por fazer o bem, no seio da infinita sabedoria de Deus que tudo abarca, inclusive a obra de Satanás. E então, a nossa vida não é mais condenação, exílio, punição de culpa originária, mas alegria, em ascensão para o bem, também nas quedas e na dor, é sempre uma bênção de um Deus, verdadeiro Pai amoroso, a todo momento, ascensão e conquista para nossa felicidade. Nesta visão, vejo Deus abrir sempre os braços para atrair todos, alegria suprema. Vejo uma exaltação dos valores positivos da vida, acima dos negativos do temor, dominantes na nossa anterior concepção de Deus, pelo que, além do antagonismo do bem contra o mal e ao contrário, aparece a lei de absorção do mal no bem, de modo que a vida não é uma falência, mas, contínuo triunfo de Deus. A sua obra já é substancialmente perfeita, e se ainda, na sua expressão, não é toda, vai sempre mais se aperfeiçoando, justamente para sempre mais exprimir exatamente a íntima perfeição. No sistema do universo a vitória cabe ao bem, ainda que, para atingi-lo, for necessária a luta contra o mal. A evolução nos leva para Deus, isto é, para a alegria, se bem que, para subir, seja necessária a dor. Assim, a existência deve aparecer em cada caso, e se não é felicidade, sempre há um encaminhamento para a felicidade, malgrado todo o cansaço da dor. Este conceito da grande unidade do todo, que vivificará a nova era do mundo,
A vivificará porque a unidade é a meta da vida e unificação é o processo evolutivo para aí chegar, pois a felicidade está na superação em Deus de todo antagonismo e cisão. Eis o significado da ideia do monismo, sustentada em a grande síntese. Não mais um universo cindido entre dois senhores, representando a falência de Deus na sua criação, mas um universo unitário, triunfo absoluto de Deus. A sombra da dor e do mal aí fica, mas somente como sombra que não lesa, antes valoriza a luz. Esta visão me parece exprimir, como uma boa nova ao mundo por parte de Deus que, numa grande curva da história, pratica um novo gesto para tudo atrair a Ele. Estes conceitos se animam, então, se vivificam e se iluminam num magnífico incêndio de paixões. Observemos, porém, sempre mais de perto, esta visão monística do universo. Se Deus, pois, aparece perfeito, absolutamente bom e justo, porque existem na sua obra essas sombras que são o mal e a dor, e qual é a sua função? Como podem essas forças negativas funcionar afirmativamente, esses ímpetos destruidores fazer parte do mecanismo criador? A perfeição de Deus não importa em que Ele haja criado um universo já perfeito como Ele próprio. Ele pode ter construído um universo perfectível, isto é, que evolui sempre mais para a sua perfeição, um universo que, no tornar-se, é ascensão para esta, e que no entanto, nesse progressivo caminho de conquista, exprima uma perfeição de meios e de método. Isto corresponde à observação de realidade e explica o dualismo transcendência-imanência, bem-mal, Deus-Satanás, porque o universo é uma projeção de Deus para o polo oposto a ele, do imóvel para o tornar-se, do absoluto para o relativo, do perfeito para o imperfeito. E aqui surge a grande pergunta: por que essa projeção? Eis o nó da questão. Deus era perfeito, completo em si, causa sem causas. E eis que ele se lança na concatenação sem trégua da causa e efeito, no laborioso trabalho de um tornar-se evolutivo, lança-se na imperfeição para criar fora de si uma perfeição semelhante a ele. Porque isto há aqui, verdadeiramente, uma ruptura em dois da unidade divina, pelo que Deus se projeta e vem a existir não mais somente na substância, mas também na forma. Assim se encerra na limitação, submete-se ao esforço de uma ascensão, pulveriza-se no particular e se sujeita a atravessar os oceanos do mal e da dor. Que há no fundo desse caminho, no fim de todo o processo? Há um universo de seres que conquistaram a consciência, isto é, a verdadeira existência, retornando a Deus por quem foram gerados. A cisão, assim, no fim se anula e a unidade é reconstituída. Cisão, pois, transitória e por meio, condição de uma unidade nova e mais ampla, na qual Deus terá realizado uma criação nova, de inumeráveis falanges de humanidade que nele reencontram a sua unificação. A causa motora de tão imensa obra: o amor. A criação é uma autodoação de Deus. Daqui a imanência necessária além da transcendência, que exprime por si só a divindade, não no ato de se dar. Mas este dar-se é a expressão na forma, isto é, limitação, por isto, sacrifício. É Deus mesmo que, em primeiro lugar, por amor para com as suas criaturas, se cinge em sacrifício, dando-se a elas. Assim, se rompe, se fragmenta no dualismo, para recompor-se depois em unidade, enriquecida, porém, em um grande amplexo em que ele atraiu a si todas as criaturas. Eis em que consiste a que tende essa criação contínua que é a evolução. Antes da criação, Deus era o todo e perfeito, mas lhe faltava a aplicação do amor. Ele estava sozinho. Para poder amar, ele cria suas criaturas, nelas se transfunde, animador, com elas trabalha para as livrar da forma, não as quer como autômatos, conquanto perfeitos, mas semelhantes a ele, livres e conscientes, senhores do bem e do mal e, portanto, os assiste na longa experimentação que através do erro e da dor conduz a essa grande sabedoria,
a única que pode tornar a criatura semelhante ao Criador. Adão, primeiro homem, não podia possuí-la e errou. Possuí-la a último ser da última humanidade, que não pecará mais, porque terá